Boa tarde, crianças. Nós vamos agora para a nossa apostila de História, página 119 da apostila 4, tá? O fim do monopólio, a abertura dos portos, 1808. 6 dias após a chegada da família real e sua corte ao Brasil, mais especificamente na Bahia, Dom João decretou em 28 de janeiro de 1808 a abertura dos portos às nações amigas. Quer dizer o quê? Ele estava abrindo os portos para todas as nações que quisessem fazer o comércio aqui com o nosso país. Segundo esse decreto, os comerciantes brasileiros ficavam livres para comercializar seus produtos com quem quisessem. Por isso, a abertura dos portos decretou também o fim do período colonial, pois estabeleceu o fim do sistema de monopólio, característica principal desse período, que só Portugal podia trazer aqui as suas mercadorias para comercializar aqui no nosso país. E acabou o monopólio. Aí depois eles estavam livres para comercializar com produtos com quem quisesse, seus produtos com quem quisesse. Embora o decreto se referisse às nações amigas, a grande beneficiária desse decreto foi a Inglaterra, com quem Portugal estabelecia uma longa relação comercial. Com a abertura dos portos, a Inglaterra passou a comprar os produtos diretamente da colônia, aqui do nosso país. Ou seja, a Inglaterra passou a negociar com os próprios produtores da colônia as matérias-primas de que necessitava para a fabricação de seus produtos industrializados. Por outro lado, com a abertura dos portos, a Inglaterra passou a vender seus produtos diretamente aos colonos. Como consequência da nova situação, o Brasil passou a ser rota de entrada de produtos ingleses para os países vizinhos. Agora vamos continuar. Os portos, a abertura dos portos, colocou o Brasil em uma situação de liberdade de comércio antes proibida pelo monopólio. Essa nova situação econômica, embora controlada pelo governo, foi mais um importante passo para a independência do Brasil. Um mês após a chegada da família real, toda a corte mudou para a capital, o Rio de Janeiro, que passaria por grandes transformações. A chegada da família real, então o Rio de Janeiro ficou a capital do Brasil. A chegada da família real e sua corte ao Rio de Janeiro foi seguida por inúmeras festividades de boas-vindas, mas nem tudo foi festa, pois a capital não tinha acomodações para receber tanta gente, uma vez que a viagem havia sido feita às pressas. Não haviam sido tomadas as medidas necessárias para garantir o alojamento dos recém-chegados. O governo requisitou inúmeras casas para alojar os portugueses, o que provocou uma série de resistência. O povo que já morava aqui não gostou da vinda da família real porque eles saíram das suas casas para poder abrigar os portugueses. E revoltas da população carioca. No Rio de Janeiro, Dom João toma outras importantes decisões. Revogou os decretos que proibiam a instalação de fábricas e incentivou a instalação. Isso daqui foi ótimo para o país. Instalação de indústrias e introdução de novas máquinas no Brasil. Com o passar dos anos, essa iniciativa de Dom João não apresentou resultados, mas ilustrou bem as transformações pelas quais o Brasil passou. As decisões tomadas pelo príncipe regente com sua chegada ao Brasil criaram uma nova realidade na colônia. A nova situação provocou o descontentamento dos comerciantes portugueses, que passaram a ter prejuízos com o fim do monopólio, porque só os portugueses comercializavam com a colônia. Tratados firmados com a Inglaterra em 1810, que tornavam as mercadorias vindas da Inglaterra mais baratas do que as que vinham de Portugal, provocaram grande descontentamento por parte dos portugueses. Diante dessa situação, Dom João passa a governar de maneira a evitar conflitos, ora atendendo aos interesses portugueses, ora atendendo aos interesses brasileiros. Aqui, o Porto do Rio de Janeiro, em 1808, em que Dom João VI mandou abrir os portos em obra de William Smith. Aqui nós temos no Saiba Mais as transformações que foram ocorridas
no Rio de Janeiro com a chegada da família real. A vinda da família real deslocou definitivamente a vida administrativa do Império Português para o Rio de Janeiro, provocando uma grande transformação na cidade. Dom João teve que organizar a estrutura administrativa do governo, além de tornar a cidade digna de ser a nova sede do Império Português. Para isso, instituições foram criadas no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro passou a ter uma vida cultural. Veja abaixo algumas das transformações para atender às novas necessidades da corte. Instituições administrativas criadas por Dom João. Instalação do Tribunal de Justiça, Banco do Brasil, Academia Militar, Fábrica de Pólvora, Escola de Artilharia, Hospital Militar, Correios. Instituições culturais criadas por Dom João. Academia Imperial de Belas Artes, Academia de Medicina no Rio de Janeiro, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, Biblioteca Real, Museu Real, Jardim Botânico no Rio de Janeiro, Imprensa Régia, inauguração do Teatro de São João, missões artísticas, alterações da estrutura da cidade, criação de fábricas de tecido, pavimentação e limpeza de ruas, pintura de fachadas, apreensão de animais soltos, reforma dos portos e fortificações. Essas foram as mudanças que nós tivemos aqui. Agora vamos para algumas perguntas. Qual o significado do decreto de abertura dos portos para a independência do Brasil? Nós temos aqui a abertura dos portos, que decretou comercial, ficavam livres, houve aqui uma liberdade de comércio. Então, o que nós podemos colocar aqui? Que antes era monopólio e houve essa liberdade de comércio. Então, nós podemos colocar abertura dos portos. Vou colocar com outra caneta. A abertura dos portos colocou o Brasil em uma situação de liberdade de comércio. Eles podiam comercializar com quem eles quisessem, tanto com a Inglaterra quanto com Portugal, porque antes era só Portugal, aí ficou os dois que eles poderiam fazer. Proibida pelo monopólio, que era o monopólio era o quê? Só Portugal podia comercializar com a colônia, que era aí o próximo exercício. Nós temos qual foi o maior beneficiário dessa medida? Nós vimos lá que quem foi que se beneficiou com a medida? Aqui, a abertura dos portos colocou situação de liberdade de comércio proibida pelo monopólio. Essa situação econômica encontrada foi de grande. Um mês depois após a chegada, aqui o governo requisitou. Deixa que tá aqui atrás, abertura. Aqui, está na página anterior, tá aqui. Com a abertura dos portos, a Inglaterra passou a comprar os produtos. Ou seja, a Inglaterra passou a negociar os próprios produtos com a colônia. Quem foi, então, que se beneficiou com isso? Foi a Prockel. Embora o decreto referisse às nações amigas, o grande beneficiário pelo decreto foi a Inglaterra. Então, quem foi que se beneficiou? Qual foi o país maior beneficiado dessa medida? Foi a Inglaterra. Porque passou a negociar com os próprios produtores da colônia.
as matérias. Matérias-primas de que necessitava para a fabricação de seus produtos industrializados. Sendo só para o momento, tenho ótimos estudos.